Atenção, atenção, proteja a sua grana, o seu rico dinheirinho tão suado. Você não vê a hora de comprar a tão sonhada casa, trocar de carro, mas chega na hora de começar a pagar, entra o dilema da maioria dos brasileiros. Faça um consórcio, um financiamento. O professor Marcos Silvestre vai falar sobre esse assunto exatamente. Consórcio ou financiamento, eu fujo ou agarro? Foge ou agarra. Depende da situação. Bom seria poder fugir, mas muitas vezes a gente tem que agarrar, porque na realidade o que a gente quer agarrar é o seguinte, a gente quer agarrar esses sonhos aqui, a gente quer agarrar a casa própria, a gente quer agarrar o carro. Agora isso custa dinheiro, isso custa muito dinheiro. Não dá simplesmente para tirar do salário do mês. Tira a faixinha. Isso, olha o carro que o Marcos escolheu. Carro e casa, é de colecionador, hein, Marcos? Você quer um belo carro desse, você quer uma bela casa dessa, né? Não precisa ser um carro vintage assim, pode ser um carrinho normal e tal, mas mesmo assim custa muito dinheiro. Então o jeito é fazer o quê? O jeito, muitas vezes, quando você não tem o dinheiro pronto, é optar por um financiamento ou um consórcio. Olha, dou até um exemplo aqui. Se você quiser comprar um imóvel, por exemplo, você precisa de 280 mil reais. 280 mil reais é muito dinheiro para ter sobrando. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar num financiamento, por exemplo, de 15 anos ou 180 meses, e nesse financiamento você vai pagar prestações mensais de R$ 2.600. R$ 2.600 não é pouco dinheiro, mas muita gente consegue acomodar esses R$ 2.600 dentro do seu orçamento e assim consegue, então, viabilizar o sonho da casa própria. Se for pelo consórcio, também dá. Aliás, a prestação do consórcio aqui vai ser mais baixa. Para uma carta de crédito, como a gente fala, de 280 mil reais, você vai pagar R$ 2.000 de prestação do consórcio. Agora, peraí, você pode estar pensando que o financiamento é pior do que o consórcio, porque a prestação começa mais alta? Não, porque depois a prestação do consórcio vai ter um reajuste mais alto do que a do financiamento. Então a gente precisa ponderar tudo isso, levar tudo isso em consideração. Aliás, temos outros pontos de comparação também entre consórcio e financiamento para fazer essa escolha. Nós vamos comentar todos eles aqui. E o interessante é o seguinte, o consórcio, essa instituição do consórcio, no Brasil, ela fez mais sucesso do que em qualquer outro lugar do mundo. Porque o financiamento em si é muito tradicional. Qualquer lugar que você for do mundo tem financiamento. Mas consórcio não. Consórcio é quase uma instituição brasileira, vamos dizer assim. E tem muita gente que é fã do consórcio. Eu tive, por exemplo, com o Alexandre, que é um consorciado já bastante antigo, já há quase 20 anos ele é consorciado. É um grande fã do consórcio. Parece que o consórcio tem feito ele feliz. Vamos dar uma olhadinha no caso do Alexandre. Quando foi o seu primeiro consórcio lá atrás? Meu primeiro consórcio foi de automóvel, uns 18 anos aproximadamente. Fiz a primeira cota, né? Você tem um consórcio de imóvel aqui, me fala um pouquinho sobre ele. Quantos meses você fez esse consórcio? O consórcio de imóvel são 180 meses, né? Agora, esse último que eu fiz, de 200 meses. 200 meses, a taxa administrativa, só para você ter uma ideia, ela é de 15%. Certo. 15 dividido em 200 dá 0,09. Nossa, a gente é assim, assustadoramente mais barato do que o financiamento. Quem quer comprar uma casa própria de 500 mil reais, em 200 meses vai pagar 2 milhões na casa. Pelo consórcio você paga 20% a mais. A hora que contemplar, nem estou pensando em dar lance agora, a hora que contemplar eu vou juntar esse crédito é de 350 mil, crédito, e vou pegar o meu imóvel, que já está quitado, vender, pego mais 350 e vou para um outro imóvel, para a troca da minha casa. Daqui a pouquinho o Marcos vai dar 4 dicas específicas, né, para que a gente possa decidir entre consórcio, entre financiamento e entre pagar à vista. Guardar grana, esperar um pouquinho mais, são muitas as dicas. Você pode escrever já a sua pergunta pelo Twitter, pelo Facebook. A gente viu a situação do Alexandre aí, sim, Marcos. Ele está se dando bem, está satisfeito. Quais são as desvantagens do consórcio? Quais são os perigos que a gente tem que ponderar antes de entrar nessa? Então, na realidade é o seguinte, o consórcio, como qualquer opção, gente, que a gente precisa pegar dinheiro dos outros para realizar um determinado sonho, não é essa maravilha toda. No consórcio, quando você entra no consórcio, você sabe que você vai precisar esperar ser sorteado. Porque lá você tem o quê? 300 pessoas que participam de um grupo de consórcio, as 300 pessoas querem o bem, na realidade a carta de crédito, né, que é aquele dinheiro, é quase um dinheiro que a gente vai pegar para comprar o bem que a gente quer. E não dá para todo mundo, porque nem todo mundo aportou a grana que tem que aportar. Então você vai ter que esperar pelo sorteio. Ok, você até pode dar um lance para ser sorteado no consórcio. Agora esse lance fica em pelo menos 25% no caso de consórcios de automóvel. Então se você está falando, uma carta de crédito de 20 mil reais, você tem que ter pelo menos 5 pronto para ser contemplado ali. Muita gente tem esse lance, né? Para dar logo no começo. Muita você gente dá esse entra lance. num consórcio de 300 pessoas, sem lance.
Dá para esperar que 100 pessoas já tenham essa condição? É melhor financiar, é melhor fazer com consórcio, é melhor guardar a grana para depois pagar ao vivo. A gente está tentando ensinar o nosso telespectador e a nós mesmos a economizarmos a nossa grana. Marcos, a gente preparou 4 dicas para quem está pensando em comprar um bem. Comprar um bem, financiamento ou consórcio. Então nós vamos comparar, fazer 4 pontos de comparação. Em primeiro lugar é o seguinte, valor da prestação, onde é que eu vou pagar menos? No consórcio ou no financiamento? Aqui, quanto mais longo for o prazo que você está pensando em fazer o parcelamento, é ponto para o financiamento. Por quê? A prestação do consórcio ela até termina menor, é verdade, né? Aliás, ela começa menor, ela começa mais atraente, ela começa no valor mais baixo, mas ela vai sofrendo uma correção monetária se for, por exemplo, um consórcio de imóvel pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, que está hoje, em média, em 0,60% ao mês. Parece pouquinho, mas no acumulado dos meses e dos anos, isso acaba sendo muita coisa. Por outro lado, se você entrar num financiamento, como é que vai ser feita a correção do valor da prestação? Ela vai ser feita pela TR, que é um índice de inflação bem baixinho. É um índice de inflação que é 1/10 do INCC. Quer dizer, então, a prestação do consórcio começa mais baixa, mas ela vai acelerando mais por causa da correção pelo INCC. A prestação do financiamento ela começa mais alta, mas ela acelera menos por causa da correção pela TR. E vai diminuindo um pouquinho, né? E ela pode, inclusive, ir diminuindo. Se você fizer pelo sistema de amortização constante, pelo SAC, a prestação pode ir caindo. Então, quando o assunto é prestação, se você vai esticar muito prazo, ponto para o financiamento. Agora, quando o assunto é taxa de juros, aqui não tem dúvida, ponto para o consórcio. Por quê? Porque o consórcio não cobra taxa de juros. É verdade que os juros do financiamento imobiliário hoje no Brasil são até que relativamente baixos, né, gente? A gente está falando em 0,60% ao mês, o que dá 7,40% ao ano. Nunca foram tão baixos os juros aqui para financiamento da casa própria, mas o consórcio não cobra juros. Agora, o alerta aqui, não quer dizer que ele não cobra juros, que ele não cobre um extra, porque o consórcio cobra taxa de administração, o consórcio cobra uma taxinha para formar um fundo de reserva, o consórcio cobra o seguro de vida, então você vai efetivamente também no consórcio, mesmo não cobrando juros em si, você vai efetivamente pagar a mais do que o valor da carta de crédito que você está levando através do consórcio. Outro ponto importante, a questão da entrada. Aqui é ponto para o consórcio. Porque você vai comprar uma casinha dessa, olha, 350 mil reais, você precisa ter 20% de entrada, 70 mil reais. 70 mil reais é o valor de um belíssimo automóvel 0 km, muitas vezes a pessoa não tem. Ela fala, bom, eu vou para o consórcio, qual é a entrada no consórcio? Não preciso de nada de entrada. Só que aí entra um outro fator que a gente tem que ponderar também, o quarto fator, que é a disponibilidade do bem. Quando você entra no financiamento, você precisa dar uma entrada, que é uma paulada, mas você já pega a sua casinha. Mora. Já está ali, você sabe qual é, já escolheu. Pois é, e no consórcio você ou tem que esperar ser sorteado entre todos os participantes ali do seu grupo de consórcio, ou você tem que dar um lance para ser contemplado. Só que o que é esse lance? Esse lance é 40% do valor do bem. Então você está lá no consórcio de uma carta de 100 mil reais, você precisa dar 40 mil reais para ter a chance de ser sorteado. E aí, bom, aí se você tem todo esse dinheiro para dar, você tem dinheiro para dar entrada no financiamento também. Então, tenho medo de... Perdão, Aline. Pode falar. Quem tem medo de perder o emprego? Marcos, todo mundo tem um pouquinho de medo de ficar desempregado, Sem de não dúvida. ter como pagar as próprias dívidas. É negócio economizar e tentar comprar à vista, ou pelo menos se aproximar o máximo possível do preço total? Sem dúvida o negócio é sempre tentar economizar para comprar à vista, porque quando você compra à vista, você compra com desconto, você, pelo menos sobre aquela parte que você está pagando à vista, você consegue um desconto. Essa coisa que você falou do desemprego, Megali, embora nós estejamos hoje no menor desemprego, o desemprego mais acomodadinho que nós já tivemos aqui nos últimos, podemos dizer, 20 anos, por exemplo, é um risco que a gente corre e que pode te afetar. O que acontece no consórcio? Se você ficar desempregado, você pode simplesmente parar de pagar, você sai daquele grupo e quando o grupo de consórcio terminar, você recebe o seu dinheiro reajustado. Agora, no financiamento imobiliário não é assim, não. No financiamento imobiliário, você, empregado ou desempregado, você tem que comparecer todos os meses, porque se você atrasar, por exemplo, o financiamento, atrasar mais do que 6 meses, você pode, inclusive, chegar a perder o imóvel financiado. Do ponto de vista do desemprego, o consórcio é uma opção mais segura.